A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para falar da segunda parte do capítulo 23 de 2 Samuel. Como falado anteriormente, aqui Davi relembra alguns feitos da sua vida. Na primeira parte ele fala acerca do relacionamento de Deus com ele, como Deus fez uso da sua vida, como o Espírito Santo agiu na vida dele. E ele faz um louvor a Deus por tudo que Deus fez na vida dele, nos versículos 1 a 7. E aqui nos versículos 8 até o versículo 38, ele rememora os feitos dos seus valentes, e como se fosse uma homenagem para toda a terra, para todos que lerem, saberem que ele não conquistou nada sozinho, para homenagear aqueles que lutaram ao seu lado durante a sua trajetória, durante a fuga de Saul, e logo mais quando se tornou rei, aqueles homens que o ajudaram a proteger Israel, o ajudaram a manter o reinado, a conquistar os exércitos inimigos. Ele faz aqui uma homenagem a esses homens. No capítulo 22 de 1 Samuel, fala como Davi encontrou esses homens e como Davi montou esse exército. São homens atribulados, homens cheios de dívidas, homens sem esperança nenhuma. Ali quando Davi se refugia na caverna de Adulão, esses homens se juntam a eles. É interessante isso, né? Davi fugindo, encontra homens atribulados, homens, endividados, homens com dificuldades na vida, talvez desesperançosos. Deus coloca esses homens na vida de Davi para o ajudar a se tornar rei, para o ajudar a fugir de Saul, para o ajudar na sua trajetória. É interessante isso, né? Homens sem esperança, homens endividados, homens atribulados. Como Deus transforma vidas, né? Então Davi, ele relembra esses fatos, né? Aqui nas últimas palavras dele, faz referência a esses homens. Aqui nessa lista aqui do capítulo 23, há 37 nomes. E são divididos em três grupos. 3 homens memoráveis. Na verdade aqui 30, né? 30 homens valentes e memoráveis. Dos 30, há 3 mais nobres que todos os outros. E há outros entre os 30 que realizaram grandes feitos. Aqui é como se fosse uma guarda particular de Davi, esses 30 homens, que nessa lista são 37. Mas ele deu o nome de os 30 valentes. O exército de Davi era cerca de 600 homens, que pode ser para mais ou para menos, mas em média isso aí. E esses homens aqui, que são citados aqui no capítulo 23, há 3 muito valentes. Josebe-Besebete, que feriu 800 com sua lança. Eleazar, que de tanto lutar contra os filisteus, a sua espada ficou grudada na sua mão. Aí pode ser por cãibra, pode ser pelo sangue que escorreu na sua mão, e quando secou, grudou a espada à sua mão. Há várias linhas de estudo que tentam descobrir por que essa espada ficou presa à mão de Eleazar. E teve Samá também, que defendeu um campo de lentilhas contra os filisteus.
e foi vitorioso sozinho contra bastante filisteus. Irmãos, essas memórias de Davi acerca desses homens são para nos mostrar que a dificuldade faz nascer grandes valentes. Esses homens, como eu falei anteriormente, eram atribulados, eram homens endividados, homens sem esperança. Mas, com o propósito do Senhor, com o Espírito Santo agindo, eles realizaram grandes feitos. O propósito era qual? Tornar Davi rei, proteger Davi. E qual era o propósito? Davi se tornar rei, o rei escolhido por Deus. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, diferentemente de Saul, que foi um rei segundo o coração do povo. E o propósito aqui era tornar Davi rei e manter a sua dinastia, manter o seu reinado ali. Então, esses homens que aos olhos humanos não tinham esperança nenhuma, através da ação do Espírito Santo, fizeram estes feitos extraordinários. Se a gente contasse essa história na rua, que um homem só com sua lança feriu 800 homens, como foi Abisai, aí no versículo 18, o povo ia rir, iria brincar, iria duvidar. Mas se tratando da palavra do Senhor, se tratando da ação do Espírito Santo, a gente sabe que é possível realizar grandes feitos. Então, essas memórias estão aqui para nos motivar a se colocar na presença do Senhor, se colocar na dispensação do Senhor e pedir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, no propósito de servir a Deus na obra do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o nosso tamanho, não importa quão pequenos somos, não importa qual dificuldade a gente passe. Se a gente se colocar na presença do Senhor, pedir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, grandes feitos podem ser feitos através de nós. Essas memórias de Davi aqui são para exaltar os seus valentes, exaltar os seus guerreiros, e estão registradas aqui na palavra do Senhor, e chegou até nós nesse período para nos motivar a isso, a se colocar na presença do Senhor, em estar na dispensação do Espírito Santo. Porque assim como Davi, um pequeno homem, um jovenzinho ainda, um adolescente, matou um gigante através da atuação do Espírito Santo, esses homens guerrearam e foram chefes do exército de Davi, e não só com o exército, mas sozinhos realizaram feitos gigantescos que aos olhos humanos é de se duvidar. Assim também eu e você pode realizar grandes coisas na presença do Senhor, quando o propósito for de trabalhar na presença do Senhor, trabalhar no propósito do Senhor. Nunca duvide do que Deus pode fazer através da sua vida, meu irmão. Essa memória está aqui para isso, para esse dia, para que nesse dia você possa ser revigorado com a força do Espírito Santo e ter a certeza de que quando Deus quer agir, Ele é capaz de fazer coisas inimagináveis através das nossas vidas. Alex, qual foi o fator determinante para esses homens realizarem esses feitos? Foi a força deles? Não. O primeiro ponto interessante aqui que a gente tem que vislumbrar é a coragem. Se colocaram diante do Senhor, apresentaram a sua coragem, e o resto foi a ação do Espírito Santo.
Seria impossível 800 homens morrerem através da ação de um único homem, sim. O que foi importante aqui foi a coragem. O resto foi o Espírito Santo que atuou, foi o Espírito do Senhor que atuou na vida desses homens, no propósito de tornar Davi rei. Então, meu irmão, se coloque diante do Senhor. Tenha certeza que você não está sozinho em momento algum. Se o propósito for de Deus, Deus vai realizar grandes feitos na sua vida. Deus vai agir através da sua vida de uma forma especial, de uma forma memorável. Porque é isso que nós somos diante de Deus, instrumentos, guerreiros seus, valentes seus. Se inspire nessa história, se inspire nesses guerreiros de Davi. Leia o capítulo inteiro e veja que coisas extraordinárias o Espírito Santo fez através da vida desses homens. Para concluir aqui o capítulo 23, fica essa lição. Nos versículos 1 a 7, Davi agradece ao Senhor, lembra do Senhor por ter agido através da vida dele, ele lembra do Espírito Santo agindo na vida dele, falando através dele, escrevendo coisas lindas, né? Os salmos. E nos versículos 8 em diante, ele agradece a Deus, ele enaltece os seus guerreiros, dá honra àqueles que atuou, guerreou junto com ele, e deixa como inspiração para que nós possamos ser utilizados pelo Espírito Santo e realizar feitos parecidos. Então esse capítulo 23 de 2 Samuel é inspirador ainda hoje para nós e será para sempre. Lembre-se que quando o propósito for do Senhor, Ele irá ungir as nossas mãos, Ele nos dará força, nos dará sabedoria, seja para escrever, como foi com Davi, para escrever, seja para guerrear, como foi com Davi e com seus valentes também. Se coloque no propósito do Senhor, se coloque diante do Senhor, que o Espírito Santo vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Amém?